Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai da Geekers. Aqui quem fala é o Thiago. Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido Pai da Geek Entrevista. E hoje eu não tô sozinha, né? Nunca tô. Hoje eu tô na companhia do querido Roger Doll. Bom dia, boa tarde, boa noite, Roger. Oi, como vai? Tudo bom? O Roger, ele é autor do Crônicas de um Mundo. Você podia contar um pouquinho pra gente sobre Crônicas de um Mundo, Roger? Então, Crônicas de um Mundo reúne 5 histórias que se passam em um universo ficcional que foi apresentado no romance A Lena Existe. A história se passa nos anos 2400, num tempo em que as pessoas todas vivem só na realidade virtual. Já tem chips no cérebro e daí não saem na internet mais para nada, estão sempre conectado e não sabe se está falando com pessoas ou com IAs, né? Ah, e esse é o ambiente onde se passam as histórias. Depois que eu escrevi A Lena Existe, eu quis ampliar alguns temas, aprofundar alguns temas e até desenvolver alguns personagens. Então, essas 5 histórias aprofundam e expandem esse universo do romance. É muito interessante, né? Eu acho que é bem atual Sim. as questões que você traz em Crônicas de Mundo, porque isso das pessoas ficarem o tempo todo online e a questão de, meu Deus, não se sabe se está se comunicando por IA ou com outra pessoa, isso realmente dialoga muito com a nossa situação, né? De estar constantemente online e do avanço cada vez mais crescente das IAs no nosso dia a dia, né? Pois é, e isso foi uma discussão que já existia, claro, quando eu comecei a escrever o romance A Lena Existe, que foi por 2021, 2, ali. Então já existia essa discussão, mas ela foi esquentando ao longo do tempo, né? E é interessante ver até algumas coisas se confirmando, assim, né? Conforme no pior sentido, né? Conforme estava previsto ali as discussões levantadas. Mas realmente foi isso assim que eu reparava, principalmente essa questão da gente viver muito conectado e depender de conexão da internet para absolutamente tudo na nossa vida, né? Está migrando realmente a nossa existência, a nossa realidade aqui pro virtual, as nossas relações. E aí eu me perguntava assim, a grande questão que eu me coloquei foi assim, será que isso não vai diminuir até a quantidade de gente no mundo, porque as pessoas não sabem mais se relacionar, e daí não dá para fazer filho pela internet ainda, né? Então, Ainda, né? Meu Deus. como isso vai abalar né, a população como um todo, assim. E esse foi o grande ponto de partida para a história da Lena, que daí né, se desdobrou aí nas histórias das crônicas. Eu achei incrível, né? Porque você expandiu o universo que já existia, né? Acho que você quis revisitar esse universo com essas questões que estavam pipocando. Isso, porque não coube tudo no romance, né? O romance tinha uma história específica para desenvolver, alguns temas que podia entrar, às vezes não dava para desenvolver muitos temas, e aí ficaram ali pendentes. E como é uma discussão que realmente está abrangendo tudo na nossa vida, aí está cada vez maior, mais ampla e intensa, tinha muita coisa para discutir, e ainda tem, na verdade. A gente ainda pode ter muitas milhares de histórias e romances que refletem essa realidade ainda. Mas eu senti essa vontade de tratar e abordar alguns temas específicos que eu achei que mereciam, e até alguns personagens mesmo que apareceram no romance. Eu falei, não, esse personagem merecia ter a história dele contada com mais detalhes. E aí ganhou o protagonismo numa crônica. Não, isso é muito bom, as chances que você tem de poder. É uma saga em expansão, né? Porque, como você falou, é um tema que ele não vai deixar de ter seus novos desdobramentos, de ter novas reviravoltas. Na verdade, é um tema que está aí em voga. Então, é muito bom você conseguir construir o universo e poder continuar tratando dentro desse universo dessas questões. Então, isso é fantástico. Você criou realmente uma saga em expansão. É isso.
E tem coisas ainda que ficam de fora, né? Porque tem essa tendência assim, o que eu faço é basicamente entretenimento, né? É uma história de aventura, é um thriller policial de aventura, assim, com ficção científica. Mas eu não deixo de refletir mesmo uh, em vários níveis, assim, sabe, as questões que eu abordo ali. Tanto pessoal psicológico, filosófico, quanto no sentido social, político, assim. Então, realmente, ainda tem bastante coisa que não cabe, às vezes não dá para trabalhar, até justamente por causa do formato, por ter esse foco maior, em não pesar demais também, né? Não ficar uma coisa muito, aquelas coisas muito, parecem ensaios filosóficos ou políticos. Não, eu queria fazer um romance de aventura. Então, né, para não pesar demais, às vezes acaba ficando de fora uma coisa ou outra que poderia render ainda muitas histórias, romances e crônicas aí para frente. Mas isso é muito bom. E em Crônicas de um Mundo, você não foi só escritor, né? Eu acho que você foi praticamente toda uma. Você foi o diagramador, revisor. Como foi isso, né? Porque eu acho que já escrever já é bastante coisa, né? Ampliar o universo, inserir discussões dentro desse gênero de aventura e tal. E aí, como se não bastasse isso, você ainda estava lidando também com outras funções ali também da publicação do livro. Como foi isso? Fui um faz-tudo aí desse livro. Meu Deus, meu Jesus! Assim, olha, aí com a vantagem da digitalização das coisas também tem isso, porque eu sempre escrevi, sempre quis ter livros, publicar livros, mas antigamente o acesso a isso era bem mais complexo. E daí, quando eu lancei a Lena, para começo de conversa, assim, primeiro contratei uma editora comercial, né, que eles fazem todo esse processo de publicação, e aí eu pude só escrever, mas não é bem uma editora tradicional, né? Eles não estão comprando o seu romance para promover ele menos. Eles estão oferecendo um serviço de edição e publicação. Então eu aprendi ali quais eram essas etapas e esses processos e falei, agora eu vou encarar eu mesmo fazer tudo isso. E daí, como tem esse acesso, tem essa facilidade, a única coisa que eu não fiz foi a capa do livro, que eu contratei o mesmo capista que tinha feito já a capa da Helena. Mas quando eu lancei as crônicas individualmente em e-book, elas são disponíveis em e-books individuais, eu fiz inclusive as capas. Então foi isso, foi capa, diagramação, revisão, divulgação, trabalho de divulgação, é muito complexo, né? É Esse trabalho demais. de editoração e de produção de livros e venda de livros. E eu acabei assumindo toda uma variedade aí de funções que deu um trabalhinho mesmo. Mas foi interessante para justamente conhecer como que funciona cada etapa, né? E aí agora eu sei, o ideal, claro, espero que algum dia eu possa trabalhar com editoras tradicionais ali e, né, poder me ater só na minha especialidade, que é escrever, mas quando isso acontecer, eu vou ter um conhecimento e um respeito bem maior do trabalho de cada profissional envolvido, né, por conhecer exatamente o que é. E como foi que você conheceu cada uma dessas funções? Assim, muita pesquisa, muita, muita pesquisa, vídeos tutoriais de tudo. E é isso, né? Como eu disse, realmente hoje a gente tem um acesso à informação que facilita bastante coisas. Com algumas coisas tem mais facilidade, por exemplo, a revisão não é exatamente um grande desafio, porque já tem um cuidado com, com, com a escrita, a correção gramatical ali na coisa.
mais diagramação, já tinha alguma experiência de uma passagem para o curso de jornalismo. Então, assim, fui juntando informações e testando e experimentando e deu certo, na verdade. Assim, fiquei bastante satisfeito com o resultado da edição do livro Crônicas de um Mundo. Ele está bonito, ele está bem diagramado e bem corrigido. Não, parabéns, eu acho que você realmente não tem como dizer que se você não pariu esse livro, né? Porque realmente você fez parte de várias etapas, né, da criação dele, então isso é fantástico, né? Já começa pela criação, né, pelo processo de escrita, e aí tem outras etapas também, então fantástico isso, né? Eu imaginei que você tivesse, né, tivesse lidado previamente com essas funções, mas você ter imergido, né, nessa função a partir de tutoriais e vídeos, isso é fantástico, sensacional, muito bom isso, incrível isso. Parabéns. Eu acho que o que eu mais tenho dificuldade é com marketing e vendas, né? Eu virei o publicitário e o vendedor também. Abrir loja, site, faço programação do site, a loja na Amazon e a divulgação. Eu acho que isso é o que me dá, que tem mais dificuldade. E consome muito tempo, né? É Realmente é uma coisa verdade. que toma muito tempo. E por isso que eu digo que eu vou respeitar muito mais o trabalho dos profissionais, porque às vezes você acha, não, mas o que é uma revisão? O que é uma diagramação? O que é você criar uma capa? Não é nada fácil. É um trabalho complexo, difícil, que toma muito tempo. Não, é verdade, bastante. E se toma muito tempo e é muito complexo, e uma pessoa só fazendo isso, meu Deus. Roger, você trata, né, no Crônicas de um Mundo, e eu acredito que em Aline existe, do Masterverso, do universo do Masterverso. E eu acho engraçado porque me lembrou muito, e eu acredito que deve ter sido proporcional, o metaverso. Né? O mundo, essa tentativa de criar uma realidade dentro do mundo digital. Né? E você poderia falar um pouquinho do Masterverso? Eu tive uma experiência com isso no começo dos anos 2000, foi lançado o Second Life, que era uma plataforma já onde você criava um avatar e entrava lá para visitar ambientes, se relacionar com outras pessoas que estavam lá também representadas pelos avatares deles. E eu me lembro de ter sido uma coisa muito imersiva e que assim era muito fácil de você se perder naquela outra realidade, chegar a um ponto que você não conseguia mais diferenciar o que você, quem era você e quem era um avatar no jogo, sabe? Porque era uma coisa muito envolvente, muito imersiva mesmo, assim, entrava muito naquela outra realidade. E aí, quando começou a se falar do metaverso, do meta, que tem esse princípio também, e começou a se falar muito na época como a grande revolução e para onde tudo estava se encaminhando. Depois se esfriou um pouquinho, Foi não sei como é que mesmo. está hoje. Eu Às também vezes não acho que esse sei. tempo esfria, né? Vai ser, não vai ser. Mas teve esse hype ali por um instante em torno do metaverso. E eu lembrei dessa questão, dessa experiência e justamente dessa preocupação, né, que eu falei no início aqui, de repente as nossas relações estarem migrando para o virtual, e como é uma coisa muito imersiva, e ao mesmo tempo você consegue estar muito distanciado, né, você pode ser qualquer coisa, você pode dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, então isso te dá umas liberdades que você não tem no mundo real, e isso pode afetar muito as suas relações reais, né, e seu comportamento e os seus relacionamentos no mundo real depois. Ou te isolando completamente, ou se você acabando levando para a realidade alguns vícios da internet, algumas facilidades que você tem pela proteção do anonimato ali, né? De falar o que dá na cabeça, xingar de qualquer forma, né? Porque tem muito isso, coisa É verdade. às vezes pesa no ambiente virtual. Né?
E aí as pessoas acabarem perdendo um pouco do limite disso e adoecendo mesmo em termos, né, humanos, de humanidade. Assim. Mas essa discussão é muito interessante, né? Porque eu acho que qualquer ambiente, espaço em que a gente vê um excesso de liberdade, esse excesso de liberdade ele serve tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente fica um tanto quanto temeroso e receoso. Então é interessante essa discussão que você propõe da liberdade, né? Do tipo assim, o mundo real ele te dá certos limites, né? Você se desenvolve, você cresce dentro desses limites. Então, quando você emerge nesse ambiente que você já não tem, é um território novo e é um território perigoso também. Então, e daí a gente está vendo muita discussão aí numa tentativa, numa procura por se estabelecer alguns princípios básicos de convivência ali, né, Sim. no ambiente virtual, mas existem resistências, né, que se chama de censura, mas aí isso é uma censura, então você está censurando, então eu não posso falar qualquer coisa, né, e daí entra-se nessa discussão, assim. A gente tem, por exemplo, algumas inteligências artificiais ali, eu acho que tem o ChatGPT, que tem uma restrição assim com certos temas polêmicos de, né, tentar sempre ser politicamente correto, vamos colocar assim, enquanto uma IA do Musk lá no X andou ultrapassando alguns limites, né, fazendo comentários preconceituosos, enfim. Então, gera-se uma discussão também de quem são as pessoas que estão controlando essas tecnologias e como que elas estão alimentando e orientando essas tecnologias. Né? Então, tem uma discussão que também é muito intensa no momento e que está acontecendo aí quais são os limites morais dessas coisas, dessas novas tecnologias, porque elas são muito novas. Então, por enquanto vale tudo, por enquanto não está regulamentado. Qualquer coisa que aparecer não tem como você restringir porque não está regulamentado. Então, essa discussão se intensifica até que a gente vai encontrar aí, né, um caminho saudável, espero, né? É verdade, a gente espera também, porque não, como você falou, né? Tipo, como é um ambiente que a gente não é um ambiente novo, de certo modo a gente não regulamenta para entrar naquele ambiente, né? A gente adentra aquele ambiente aí a partir do que a gente vai vendo, do impacto que vai causando, que a gente vai pensando, né? Porque não é nem fazendo a regulamentação, é pensando, porque existe realmente uma resistência muito grande à regulamentação. Mas é uma discussão muito interessante mesmo. E essa questão também, né, de quem está por trás dessas IAs e como quem está por trás dessas IAs influenciam as pessoas que estão usando essas IAs, né? Porque quando você fala da possibilidade das pessoas nem mais se relacionarem, a gente está vendo que não é a tecnologia para as pessoas, mas tipo assim, são pessoas por trás dessas tecnologias que estão colaborando para o isolamento dessas outras pessoas. Né? É uma retroalimentação muito negativa, considerando que nós somos seres sociais, né? Então é como se nós mesmos estivéssemos causando, a partir do intermédio da tecnologia, esse isolamento em outras pessoas. E eu acho bem preocupante, assim, assustador, como algumas pessoas têm um poder tão grande sobre aquilo que a gente está vendo, que é o algoritmo, né? As empresas, em geral, elas não abrem qual que é a programação lá dos algoritmos deles, né? Isso é um segredo de fábrica ali, empresarial. Eles não abrem. Então, mas ao mesmo tempo isso está decidindo qual é o conteúdo que você está vendo, quem são as pessoas que você está vendo, as postagens e quais pessoas que você está vendo, né? Com que destaque você está chegando para você. Então, existe um controle dessas empresas sobre o que você está consumindo de conteúdo e isso é um poder muito grande, né? Porque realmente isso pode acabar direcionando e influenciando a forma como essas pessoas acham melhor
para você. E, na verdade, não para você, né? Para elas. Para elas, né? No interesse delas, né? Pois é. A gente tem... E eu acho que a gente... Eu não sei se por uma forma um mecanismo de defesa, mas realmente eu acho que a gente não consegue mensurar a magnitude desse impacto, né? Eu acho que as pessoas... A gente tem a questão dos anúncios direcionados, isso é só a ponta do iceberg, mas você ter anúncios direcionados já é algo muito assustador. E isso é só um pouco da influência que esse mercado ele pode exercer na gente, né? Então, é uma coisa fantástica. Eu vejo informações, assim, por exemplo, sobre você estar sendo filmado ou pela câmera do celular ou câmeras na rua, câmeras capazes de fazer, observar a direção do teu olhar e analisar as suas microexpressões. Então, eles sabem o impacto que cada anúncio, que cada publicação está te causando emocionalmente. Então, eles te conhecem a um nível emocional, assim, muito profundo, a ponto de saber lidar e manipular suas emoções de uma forma como talvez poucas pessoas ou até nenhuma ao seu redor sabem. É verdade. Conhecer com tanta profundidade. E essas empresas conhecem, então elas sabem como te pegar e para onde, como te levar para onde elas querem. Isso é assustador. E, Roger, dentro dessa discussão toda sobre tecnologia, você ainda conseguiu inserir a discussão sobre espiritualidade dentro do livro. Isso. Eu trouxe porque acho que também é uma questão que, assim, para mim é uma questão muito importante. Eu já tinha abordado de alguma forma dentro de Alena, eu espero sempre trazer algo associado com espiritualidade nas minhas discussões, porque eu acho que a espiritualidade é uma dimensão humana que a gente negligencia às vezes e que ela é essencial, assim. E que a gente precisa discutir. Eu tenho uma formação em psicologia transpessoal que alia assim, as questões de escolas religiosas e espirituais com processos de cura, sabe? Então, eu percebo como isso tem uma importância emocional e psicológica para todo mundo, mesmo que você se diga ateu, mas ainda existe algo de alguma dimensão espiritual na sua visão de mundo, que é a sua relação com o desconhecido, com o inexplicável. Então, aí está a sua dimensão espiritual, sabe? Ou com a sua visão do universo no sentido mais amplo, assim. Tudo isso é espiritual, de alguma forma. Então, eu trago a discussão espiritual dentro justamente dessas discussões da psicologia e da política, como se ela fizesse parte disso tudo. Não só como se ela fizesse parte, mas porque eu entendo que ela faz parte disso tudo e que ela não pode ficar de fora. Então tem uma das histórias que é específica sobre a questão da religiosidade e que traz aí daí um pouco dessa minha perspectiva do que é a espiritualidade, de como ela é necessária e presente na nossa vida. Mas também tem a questão de que também a questão da manipulação, né? Aí ela se aproxima muito da verdade, da virtualidade, né? Desse universo fantástico do metaverso, masterverso, onde você pode ir para qualquer lugar, onde a sua imaginação está livre, de certa forma. Ela se aproxima bastante da questão espiritual e também na questão de como daí algumas organizações vão manipular as suas visões e decisões a partir de premissas religiosas. Né? Gente, realmente, muito boas discussões que você propõe, né? Você propõe discussões... Eu não estava pensando na discussão da espiritualidade a partir desse contexto, né? E eu estava até me questionando tipo, como é que seria abordar a espiritualidade dentro desse contexto de uma realidade virtual, de um ambiente virtual com inteligências artificiais. E eu acho que eu estava mais no caminho de como é que se mantém a espiritualidade diante de algo tão virtual em que você
supostamente pode fazer tudo. Mas realmente eu acho que até mesmo a transcendência da espiritualidade, ela se reflete também nesse espaço. Esse espaço é um espaço de transcendência, né? Também, e eu também vejo um aspecto positivo da IA, por exemplo. Eu acredito que ali nessa história da religiosidade, da religião em específico, existe uma inteligência artificial que juntou vários conhecimentos religiosos, ou todos os conhecimentos religiosos do mundo, e fez um mix de tudo isso para criar uma grande religião. Entende? Então, assim, claro que ali daí o uso que se faz disso é negativo, mas eu vejo com bons olhos, às vezes, algumas coisas da inteligência artificial, justamente nessa capacidade de organizar conhecimentos que, de outra forma, levaria séculos, ou talvez nunca conseguisse organizar, reunir, elaborar, sintetizar, né? E encontrar soluções ou novos caminhos a partir desses conhecimentos. É verdade. Existe algo de bom, né? Acho que existe uma frase que eu acho que resume muito isso, que a tecnologia ela não tem ideologia. Né? Não é a tecnologia em si que tem ideologia. Né? Na verdade, é o uso que a gente faz dela. Né? E os impactos, enfim, basicamente é a humanidade usando essa tecnologia que tem a ideologia, né? E aí direciona esse uso para algo positivo ou não, né? Mas que existe ali as inteligências elas têm essa característica de auxiliar a gente nas tarefas, isso é inegável, né? Mas o problema não está nisso, né? O problema não está na ajuda, né? Mas eu acho que é nessa dependência e completa negligência que a gente tem nesse uso, né? A gente usa e a gente simplesmente confia, de certo modo a gente deixa tudo sobre os ombros da IA, sendo que a IA ela não é uma inteligência treinada, é uma inteligência com vieses, e é essa a questão, né? A gente está muito no começo de tudo, né? Eu acho que ainda tem muito que evoluir, mas eu acho que tem muito que se refletir, se discutir, justamente em relação a essa questão de qual é o uso que se faz dessas tecnologias e de para onde elas podem nos direcionar, ou estão nos direcionando já. É. Então, assim, também não descarto totalmente, eu acho que sabe, resisto à inteligência artificial, porque eu acho que nem adianta mais. É verdade. Para ficar e é isso, tá aí. É verdade. Vai ser o futuro. Não vai ser diferente disso. Não tem mais como, né? Não existe mais viável. Voltar ao Vai ser momento que não viável. tinha mais, é verdade. Não vai. Então, fico atento também às qualidades da tecnologia e às possibilidades, e as boas possibilidades que ela tem, porque acho que é importante a gente investir nisso, buscar isso. Isso é verdade. E tem mais um, porque como se não bastasse tudo que você já propõe discutir, você também consegue inserir aí a discussão da violência de gênero no ambiente virtual, na sua aula. Gente, são 5 contos. 5. Eu acho que é uma coisa assim que a pessoa fica assim, meu Deus, peraí, a mente fica agitada depois da leitura de Crônicas de um Mundo. Você sabe que Rio é a personagem desse conto sobre violência de gênero. Foi um personagem da Alena que eu gostava muito. E eu falei, não, eu quero contar essa história desse personagem. E eu não defino o gênero, né, dele ou dela. Né? Durante toda a história, não se sabe. Eu nunca me refiro a ele ou ela. É sempre Rio ou tratamentos neutros ali. Não cansado, mas simplesmente não flexiona, não usa palavras, sabe, com flexão de gênero. Mas, assim, saiu disso porque justamente existe
uma certa misoginia no universo do game, principalmente, né? Pouco depois que saiu o livro, o Zuckerberg veio com uma frase que ficou famosa lá, que faltava energia masculina nas empresas. Sim. Então, eu falei, nossa, olha como isso, né, meio que dialoga, confirma aqui essa premissa dessa história, porque realmente aí existe uma dominância e uma existência muito grande de estereótipos de gênero, né? Principalmente com predominância masculina, e o masculino que eu acho que é no pior sentido, né? Você pega a pior parte do masculino para dizer que isso que é ser homem, é a agressividade, é a violência, é a insensibilidade, é isso que é ser homem, uma coisa que não faz sentido. Mas é isso que predomina e é esse o discurso que domina ainda muito da nossa sociedade e está muito presente e é muito forte mesmo no universo virtual aí, gamer. E é um tema muito importante de se discutir, né? Eu acho que não tem como negligenciar esse tipo de tema, né? Porque se ao mesmo tempo a gente vê uma liberdade excessiva, essa liberdade muitas vezes é utilizada para machucar, para ferir, para violentar grupos que já são marginalizados e violentados pela sociedade. Então, é muito importante trazer, né, essa discussão. Exato, e eu acho que muitas vezes tem muita gente, olha, eu digo isso até porque eu venho de uma trajetória, de uma criação que estava muito dentro do que a gente chama de patriarcado, e né, o feminismo não era uma realidade muito forte, muito grande assim no meu meio de criação. Foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos. Então eu falo porque não é querer defender, assim, relativizar alguns comportamentos, porque também foi uma coisa que eu fui aprendendo, mas é que realmente às vezes eu fazia comentários, eu tinha posturas que eu não percebia que eu estava sendo agressivo, que eu estava sendo pejorativo, que eu estava diminuindo o outro gênero, que eu sabe, e isso foi um aprendizado que eu fui tendo ao longo da minha vida, e um aprendizado constante, e que muita gente resiste a isso, porque, né, que chatice, agora tudo é mimimi, agora tudo é vitimismo, agora tudo é não sei o quê, mas é que realmente a gente, desse lado, onde sempre foi assim, não, mas sempre foi assim, eu sempre comentei esse tipo de comentário, nunca teve maldade, não, mas não teve maldade para você, pode até ser, mas para outra pessoa ofendeu, bateu, feriu, e você tá negligenciando isso, você está passando por cima, você está não se importando com isso, é isso. Então, se você realmente está se importando, você vai passar por esse aprendizado também, né? Você vai percebendo que algumas coisas que sempre foram assim não dá para ser mais, porque realmente fere, realmente ofende e prolonga um estado de diferença de gêneros que não tem a menor razão de ser. Isso é bem verdade. E agora eu estou muito curiosa. Você fez esses 5 contos, Crônicas de um Mundo, e você abordou essas questões. Teve teve algum conto, mas tipo assim, depois de você ter reunido esses contos, ter feito esses contos, você teve ideias para mais outros, com outras discussões dentro desse mesmo universo? Tive, sim. Antes, durante, depois, até assim, dentro dos contos surgiam personagens e questões que, não, eu queria aprofundar isso eu queria mais um romance com esse personagem aqui, um foco nesse personagem. Mas principalmente eu queria ter só que ele não vai sair, porque agora já tô em um outro romance e já fui para uma outra questão, uma outra discussão. O romance novo vai sair no ano que vem.
Mas o que eu queria ter era um livro de contos que acontecesse dentro de um universo de cura que existe no romance da Alena, que se chama Ilha Flutuante, que é um programa com várias atividades lá e possibilidades de processos de cura. Isso tem muito a ver com um gênero que está bastante em moda, né, que são os romances de ficção de cura. Ficção de cura, meu Deus. E tem bastante a ver também com processos que eu passei em estudos e práticas terapêuticas aí, que eu acho que poderiam ter e poderiam ganhar com essa realidade virtual, acontecendo numa realidade virtual. A Alena, por exemplo, tem uma passagem que ela faz uma jornada de cura por dentro de uma montanha, passa por túneis, vai para cavernas, né? E cada um desses cenários tem um significado emocional para ela. E vai acontecendo uma transformação conforme ela vai encontrando pessoas ali nesse caminho. Então, isso é uma coisa que acontece nesse ambiente virtual ali, que é a Ilha Flutuante. E eu tinha muita vontade de contar várias histórias, assim, várias jornadas de cura, vários processos de cura que poderiam acontecer. Agora me ocorreu aqui, estou falando isso, mas agora me ocorreu aqui que eu acho que talvez isso fosse um problema até no momento, porque eu acho que o uso de inteligências artificiais como terapeutas, que é uma coisa que eu acho que ainda é um pouco problemática, e de repente isso poderia incentivar uma coisa que talvez não seja o momento ainda, né? Então, talvez até tenha sido providencial aí eu ter partido para um caminho. Mas eram histórias que eu tinha bastante vontade de contar e desenvolver e criar. Gente, que incrível isso, né? Mas eu acredito que talvez, enquanto você estivesse escrevendo, essas discussões fossem pipocando e talvez fossem se incorporando no livro. Também surgissem, aparecessem ali, né? Eu tenho, assim, eu recebi há poucos dias, inclusive, esse comentário. Olha, eu li a Helena, li as crônicas, e eu gostei muito que, em geral, o tom que predomina no final é de esperança, sabe? Então, eu levanto várias questões, várias discussões, aponto vários problemas mesmo que a gente enfrenta, mas procuro dar um direcionamento que tenha um final positivo e alguma ideia que, né, pode até estar equivocada, sei lá, né, não vou estar aqui dizendo que eu tenho a resposta e a saída e a solução para essas questões, mas procuro deixar, pelo menos, com um sentimento de que existe uma solução e um caminho aí, apesar de todos os negativos do que a gente está vendo surgir aí. E dentro desse contexto, eu queria comentar o que você falou, que eu achei muito interessante, que estamos vendo impérios se formarem sob as marcas das Big Techs. É isso, né? Também o Zuckerberg usou uma camiseta dizendo Zuck ou nada, que é uma frase do César, que ele se comparou diretamente, né, com esse imperador romano. Então, eu cito nessa mesma passagem aí o gesto que o Musk fez em posse do Trump, que foi uma discussão, é nazista e não nazista, também é obviamente nazista. Então, esses grandes empresários, CEOs de empresas de tecnologia, se veem como imperadores. Realmente, como a gente está falando aqui, eles têm esse poder de direcionar e de decidir, de restringir as suas questões e direcionar o público deles para onde eles querem. Então, aí eu acho muito preocupante mesmo. E por isso eu busco também
redes de código aberto, né, e alternativas aí que realmente possam democratizar o espaço da internet. Porque ela nasceu para ser democrática, né? E ela sempre teve esse discurso, nossa, é um lugar onde todo mundo pode se expor, ou expor os próprios pensamentos, né? Os artistas podem divulgar sua arte, ser visto, ser ouvido, porque é um espaço público onde todo mundo pode ser e contribuir como quiser e está sendo visto e ouvido. Só que não é bem assim. Enquanto existir esse controle de interesses direcionando o que está sendo visto e consumido, não vai acontecer. Então, eu procuro, busco e também tenho essa esperança de que a gente vai conseguir desenvolver essa internet para que ela atinja o potencial dela, de facilitar acesso ao conhecimento, de promover discussões, de promover visibilidade e encontro para pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, não vistas, não ouvidas, que é o potencial da internet. É verdade. Espero que ela alcance. E que a gente está até perdendo, né, infelizmente. Pois é. Eu tenho uma dúvida. Crônicas de um Mundo, ele faz parte de um gênero chamado de ficção especulativa. Eu pouco conheço esse gênero. E aí eu queria entender quais são os pilares desse gênero, né? E qual seria a diferença da ficção especulativa para uma ficção científica? E também de que modo a discussão desse gênero, dessas questões dentro da ficção especulativa, ela acontece. Eu acabei adotando essa expressão, ficção especulativa, porque eu acho que ela é um pouco mais precisa para o que eu quero escrever. Porque quando eu comecei, eu fiz essa opção, né, pela ficção científica a princípio. Meu primeiro romance é ficção científica, Crônicas é ficção científica, tá, vamos dizer. Só que ela não é só isso, ela tem um pouco de fantasia aí. E eu não quero ser sempre só um autor de ficção científica. Eu quero escrever uma fantasia também, sabe? Eu quero transitar aí por gêneros que eles têm alguma coisa em comum, mas né? Entende que nem a Dune, por exemplo, que tem poderes ou tem profecias envolvidas, ou Star Wars, que tem a força antes dela ser explicada lá em 2040, era só um poder sobrenatural, né? Então, isso é ficção científica ou isso é fantasia? Então, as fronteiras entre os gêneros aí, eles começam a ficar um pouco, né, desaparecer um pouco, e esses gêneros começam a misturar, e o que eles têm em comum, então? Eles têm em comum o fato de que eles criam uma realidade diferente da nossa, fantasiosa, a princípio, totalmente ficcional, mas que, de alguma forma, reflete a nossa sociedade ou os nossos valores e vai discutir e trabalhar isso de uma forma fantasiosa, alegórica, metafórica, né? Então, foi proposto essa expressão ficção especulativa faz algumas décadas já, e alguns autores e alguns estudiosos adotaram e já usam, e ela já é relativamente assim, conhecida no meio literário, mas ainda não tem, né, o mesmo reconhecimento do leitor comum, do público comum, como ficção científica. Se fala ficção científica, qualquer pessoa vai saber. Se fala em um livro de fantasia, qualquer pessoa vai saber. A ficção especulativa gera realmente esse estranhamento, exatamente o que é isso. Mas ele foi criado justamente para abranger todos esses gêneros. A ficção científica, a fantasia e outros aí que criem realidades diferentes, mas que de alguma forma reflitam a nossa. Caramba, que massa isso! E eu acho que faz bastante sentido, considerando o que você aborda, né, nessa história. Não seria interessante se fosse só
numa caixinha da ficção científica ou só na caixinha da fantasia, né? Então seria realmente mais interessante ter essa amplitude, né, que envolve esses dois gêneros. Eu não conhecia, fiquei muito curiosa para saber isso, né? E eu imaginei que isso traria uma perspectiva, uma ótica diferenciada, né, para a discussão dessas questões na sua obra. Gente, incrível. Eu achei que ela explicava melhor, né, realmente, assim, definia melhor o gênero que eu trabalho. Existe, né, existe umas discussões aí dentro da ficção científica, quem gosta de ficção científica, às vezes faz essa diferença entre alta ficção científica, baixa ficção científica, que são as coisas que são só ficção científica mesmo, racional, técnico, tecnológico, lógico e provável cientificamente. E existem autores que já vão para uma coisa mais fantasiosa. Então, existem públicos que fazem essa diferenciação e até, né, daí criam as panelinhas ali, eu não gosto desse tipo de ficção científica que faz só isso. Mas aí, realmente, eu acho que a ficção especulativa dava uma abrangência e uma definição mais ampla e mais precisa, eu acho, do que eu queria trabalhar, porque eu realmente não quero deixar de lado questões espirituais e que muitas vezes se confundem com fantasia, esses míticos, fantásticos, que às vezes são mais próprios da fantasia do que da ficção científica. E Roger, como é que tem sido? Você tem conseguido perceber a resposta do público a Crônicas de um Mundo e a tudo que você propõe a discutir e fazer refletir na sua obra? Tenho tido reações bem diversas, assim. Ainda acho um pouco aquém do que eu gostaria, até por uma deficiência de alcance do meu trabalho de publicitário. não tenho especialidade nenhuma nisso. E aí restringe um pouco, mas assim, não reclamando de pouco retorno, tenho tido bastante até. Estou bem satisfeito dentro do fato de ser meu primeiro romance, dos primeiros trabalhos aí. E bem diversos, o que eu acho muito bom, assim, tanto tem retornos positivos de pessoas que realmente percebem os pontos que eu procuro levantar e levam a discussão adiante, às vezes até apontam coisas que não eram tão centrais na obra, mas que elas pescaram lá e disseram, olha, isso aqui está aqui presente, sabe? Isso era traz uma outra perspectiva que até eu mesmo não tinha atentado tanto assim, no momento da criação. Como também tem os retornos negativos, né? As críticas de leitores críticos que não embarcaram, não gostaram, apontaram vários aspectos que eles entenderam como negativos nas obras. O que eu acho muito bom, porque, né, também dá uma compreensão de que estou comprando publicidades, né? Estou tendo também um retorno espontâneo e verdadeiro. É orgânico, né? E também para mim mesmo poder me orientar e perceber o que às vezes pode funcionar para uns ou não funcionar para outros. Reconhecer, porque também estou em um processo de aprendizado, de construção dessa carreira dentro desse gênero. Então, às vezes também ouço críticas que não é fácil, não é legal, né? Tudo bem, que legal, obrigado, grande amigo, por esse comentário negativo e mordaz. Mas ele realmente acrescenta e me faz refletir e repensar coisas que eu posso melhorar em trabalhos futuros. Então, tem aí o aspecto positivo desse retorno negativo também. Mas, em geral os retornos têm sido bem positivos mesmo, sabe?
maioria que eu vejo, pelo menos, são de pessoas que percebem justamente a atualidade do tema e das questões que são levantadas e discutem isso, e isso é muito legal. Mas isso é bom, é importante essa troca, né? Acho que isso é bem legal. Claro. E o que você pode falar desse seu próximo romance? Que já é romance, né? Você já sai um pouquinho do gênero da ficção especulativa e também sai um pouquinho também dos contos, não é isso? Isso, é uma nova história aí de romance mais longo. Estou tentando que não seja tão longo quanto a Alena, que tem 500 páginas. Como eu pratiquei bastante aí os romances, umas histórias curtas, porque as crônicas são algo entre o conto e o romance, né? É verdade. Eles são meio longos para serem conto e às vezes um pouco curtos para serem romance. Mas, assim, narrativas mais curtas, então acho que eu vou conseguir dar um meio termo aí e criar uma história que não seja tão longa quanto a Lena, mas né, que seja suficiente para discutir as coisas que eu pretendo. Eu ainda não estou abrindo, na verdade, para ninguém, assim. Algumas pessoas me perguntam, eu digo, não contei nada de tema, eu só digo que é uma coisa bem diferente da Alena, que sai um pouco justamente da questão do gênero da ficção científica e caminha um pouquinho mais para a fantasia, mas ainda tem as duas coisas misturadas aí, né? Isso que a gente estava falando, é uma ficção especulativa. Mas bem diferente, um outro universo, uma outra realidade, outro tema, outras discussões, e protagonista masculino dessa vez. Né? Eu comecei logo com a protagonista feminina, e agora vou para uma outra abordagem mesmo, em vários aspectos aí. E a inspiração para escrever esse romance, ela foi paralelo a quando você estava escrevendo Crônicas de um Mundo? Foi posterior? Eu tenho assim muitas histórias que eu fui criando ao longo da minha vida, na verdade, porque eu sempre tive essa vontade de escrever justamente romances e histórias nesse gênero. Então eu tenho dezenas de histórias mais ou menos esboçadas na minha cabeça e que ficam competindo ali. Eu sou próximo, eu sou próximo. Então, essa próxima vem mais ou menos disso aí, de um tema que eu já queria trabalhar, uma história mais ou menos que eu já tinha mais ou menos construída, e que daí, finalmente, né, agora eu vou dar atenção para essa história, vou desenvolver ela melhor e vou colocar no papel. Então, está sendo um processo bem diferente da Lena também. Assim. A Lena eu escrevi... eu tinha uma meta assim, de uma página por dia, porque eu tinha um outro trabalho que me consumia bastante, que era de escrever também. Então, eu estabeleci um processo de criação da Lena ali, que está sendo bem diferente agora, com esse outro livro, que eu estou podendo me dedicar mais, assim, releio várias vezes, reestruturo várias vezes, reescrevo muitas coisas, não que eu não tenha feito com a Lena, mas com uma outra calma, com uma outra tranquilidade, com outra possibilidade também que as circunstâncias me deram agora. Então, acredito que ele, tecnicamente, vem melhor. E gosto também das questões que ele levanta. Então, imagino, estou esperando aí que vai ser um bom segundo romance. E o pessoal que gostou de Alena vai gostar também, apesar de toda a diferença aí. Vai poder embarcar também e acompanhar e absorver coisas, questionamentos e viver uma história de aventura, de mistério, assim como minha Lena e nas câmeras. E dessa vez você vai estar dentro da escrita e também na publicação, no marketing, ou você vai, gente, é só escrita mesmo, essas outras etapas eu vou ficar um pouquinho de fora? Eu espero
poder terceirizar algumas funções aí, especialmente nessas que eu acho que eu domino menos, assim. Mas é que, às vezes, mesmo que eu acho que eu domino a revisão, por exemplo, realmente não tem problemas de revisão em crônicas, mas o olhar de uma pessoa de fora é sempre o olhar de uma pessoa de fora, traz outras contribuições e outras visões que eu não teria, não tenho como ter sendo eu. Então, eu espero poder conseguir trabalhar com outros profissionais aí nesses campos. Mas vai depender das possibilidades aqui financeiras, né, de programação aqui, o que eu vou realmente conseguir fazer. Vamos ver, com o tempo, em algum momento, espero realmente poder me dedicar só à criação da história e à escrita das histórias, porque realmente não tenho a pretensão de me comparar a profissionais de nenhum desses setores. E acho que minha escrita, meu trabalho como escritor, vai ganhar, crescer muito, eu podendo me dedicar só a ele. Perfeito. E já caminhando para o final, Roger, onde é que a gente pode encontrar suas obras? E onde é que a gente pode encontrar você nas redes? Olha, eu tô no Instagram ainda. Até de tirarem de lá, né, Roger? Eu tô aqui, até me tirarem daqui. Eu reduzi bastante minha participação lá. Eu, no começo do ano, coloquei um vídeo lá dizendo justamente quando o Zuckerberg liberou lá tirou filtros LGBT. Foi mesmo. E liberou alguns discursos de ódio, não ia mais moderar ali. Algumas palavras não seriam consideradas xingamento, uma coisa assim. Tô liberado ali, daí eu botei um vídeo dizendo, olha, eu tô saindo daqui, já tô procurando alternativas. E já tô mesmo, só que realmente, infelizmente, a gente ainda não tem o alcance que tem ali em outros ambientes. Então, ainda tô no Instagram, com uma participação bem reduzida mesmo, de vez em quando, divulgo uma coisa ou outra ali, para ter também, né, uma presença digital ali, mas o Facebook eu não entro mais e outras redes aí também estou bem ausente mesmo. Então, a princípio no Instagram, Roger Dora Artes, estou ali. Tem o blog, o site que eu mantenho ainda, e é um canal de compras também, uma loja virtual, que é livrosdoroger.com. Ali dá para comprar a Lena, dá para comprar Crônicas de um Mundo, tem links para os e-books individuais das crônicas, e tem também outros livros de contos que são antologias, das quais eu participei, alguns contos gratuitos que estão na web. Então, assim, todo o meu trabalho está concentrado, está reunido ali. livrosdoroger.com, dali você consegue ler várias histórias e acessar e comprar se tiver interesse. Mas também está na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book, inclusive gratuito no Unlimited. Tanto a Lena quanto Crônicas estão lá disponíveis. Ótimo, bom saber. E, Roger, o que você gostaria que uma pessoa que adquirisse seus livros, tanto pelo seu site quanto pela Amazon, ela levasse com ela depois da leitura da história? O que você gostaria que as pessoas levassem com elas? Depois da leitura da história. Não só de Crônicas de um Mundo, mas de A Lena existe também. Eu entendo que o grande foco que eu tenho nessas histórias é um chamado para um contato com a realidade concreta e imediata, assim, do momento presente, e o corpo físico, né, na nossa existência física aqui. Então, além de todas essas discussões que se enrolou bastante aqui hoje, acho que
tem esse foco bem grande, assim, sabe? Esse chamado de presta atenção no teu corpo, nos seus sentimentos reais e imediatos, na tua realidade à sua volta, as pessoas à sua volta, porque a gente está fugindo muito disso quando a gente está aqui no virtual. E aqui, nessa realidade concreta, imediata, estão muitas respostas e muitas soluções e confortos que às vezes a gente está buscando, né, no like, nas relações artificiais aqui, em ambientes artificiais, no jogo. Enfim, também não condenando tudo isso, mas às vezes, muitas vezes isso é uma fuga e muitas vezes revela uma busca por uma coisa que está aí, está na gente, está em você. É só uma questão de aprender a se ouvir, a se conectar consigo mesmo, com a própria realidade e especialmente, eu diria, com a natureza, porque a gente também se afastou muito dela, com a tecnologia e pela forma como a gente se organizou socialmente e urbanizou tudo, mas na medida do possível buscar esse contato com o natural, com o ambiente natural, água corrente, com árvores, com animais silvestres, vai ouvir um passarinho cantar, vai ver as cores dos pássaros, sabe? Vai se reconectar com essa realidade, a verdadeira realidade que está aí. Gostei, quase que um chamado para a vida real mesmo. Pois é, isso. Gostei. Roger, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Gostei bastante. Gostei muito de saber o que você tem na sua, o que você aborda nas suas obras, a maneira como você aborda nas suas obras. Eu achei muito interessante, fiquei muito curiosa. E eu espero muito que as pessoas, né, os Paideia Geekers que assistem essa entrevista tenham a mesma curiosidade que eu, que adquiram Crônicas de um Mundo, adquiram A Lina Existe e que também possam acompanhar você nos seus próximos livros. Legal, obrigado. Eu que agradeço aí pelo espaço e pela conversa, que foi ótima também, achei excelente. Gostei demais das questões que você trouxe e como você conduziu essa conversa. Obrigado. Obrigada, Roger, obrigada mesmo. E boa noite, Paideia Geekers. E agradeço, né, por acompanharem mais uma vez o Paideia Geek Entrevista. E como eu falei, procurem o Roger nas redes, adquiram um livro e vamos seguir aí acompanhando o que mais Roger tem para trazer para a gente refletir, conversar e discutir. Então, obrigada novamente, Roger. Até mais. E Paideia Geekers vai... Tchau.